Estamos iniciando a nossa disciplina do curso eletrônico, do curso técnico de eletrônica, de manutenção de equipamentos eletrônicos. Nos falou sobre NR, NBR 5410, onde teremos todos os tópicos referentes a sistemas de iluminação, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, sistema de refrigeração, equipamentos elétricos e equipamentos eletrônicos referentes à nossa disciplina. Como nós vamos trabalhar com a manutenção, primeiramente de instalações elétricas, nós temos algumas recomendações da NBR 5410, que nós iremos fazer o levantamento de cargas, primeiramente para a iluminação. Então nós temos algumas regras básicas, de prever pelo menos um ponto de luz no teto, comandado por interruptor. Temos as arandelas do banheiro, que deve ter no mínimo 60 centímetros, próximo do box, para evitar qualquer problema elétrico. Temos as condições de estabelecer a potência mínima de iluminação. Já conferimos isso aí, verificamos ao longo das nossas aulas que até 6 metros quadrados, 60 watts no mínimo de iluminação, entre 6 e 10 metros quadrados, 100 watts de iluminação no mínimo, de acordo com as necessidades que nós já levantamos e fizemos todos os cálculos referentes aos ambientes de sala de aula. No nosso segundo tempo, nós temos exatamente o levantamento de carga de tomadas. Nós observamos que, para estabelecer as condições, nós temos os cômodos básicos de dependências, com as áreas correspondentes, onde nós definimos que a cada 5 metros lineares nós temos uma tomada de uso geral ou de uso específico, dependendo exatamente das condições necessárias para as instalações elétricas. Então verificamos aí que temos a cada 5 metros lineares essas condições. Verificamos então que para a área de banheiro, área de serviço e cozinhas, a cada 3,5 metros temos uma tomada de uso específico, exatamente em função das potências altas dos equipamentos de máquina de lavar, de micro-ondas, que são necessários quando nós temos um ambiente normal, Nós temos as tomadas de uso específico em 1000 VA e as tomadas de uso geral em 600 VA. Bem, as condições necessárias são definidas pelo nosso padrão e pelas medidas que nós efetuamos ao longo do nosso processo. Evidentemente que temos que lembrar que circuitos que detêm alta potência necessitam sempre de tomada de uso específico. E os equipamentos eletroeletrônicos, de uma forma geral, como televisões, como sistema de som, como os liquidificadores, são tomadas de uso geral, porque abrangem todo um processo nosso. Temos que observar também que nós temos que verificar a potência nominal dos equipamentos para que não haja nenhum problema ao longo da instalação elétrica, e que não cause nenhum distúrbio elétrico, não cause nenhum curto-circuito, para evitar problemas exatamente em função das suas aplicações. Evidentemente que, de acordo com a planta baixa de cada situação, seja ela uma área residencial, seja ela uma área comercial, seja ela uma área industrial, temos que observar de acordo com a norma, para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho. Nós temos então, estabelecemos a quantidade mínima de tomada de uso geral e específico. No caso, nós pegamos um exemplo com sala, copa, com cozinha, dormitório 1, dormitório 2, banho, área de serviço, hall, e verificamos dentro dessas situações as tomadas de uso geral e de uso específico. Depois, ainda continuando com todo o nosso procedimento, nós desenvolvemos o quadro geral, onde dentro desse quadro nós definimos quais eram as dependências, as suas dimensões de área e perímetro, a sua potência de iluminação, a quantidade de tomada de uso geral e a quantidade de uso específico. Isso foi tudo detalhado, isso aí nós temos o exemplo no nosso material, de forma que vocês podem colocar sem nenhum problema e acessar de forma produtiva e ter os exemplos todos dos cálculos efetuados. No levantamento de potência total, nós temos que entender o procedimento. Todos os equipamentos eletroeletrônicos
que dispõe no ambiente, nós necessitamos aplicar a nossa situação. Então, obrigatoriamente, o que vai acontecer? Quando nós fizemos esse levantamento, temos que verificar 2 pontos principais agora. Por isso que nós temos aí no PowerPoint, né, no nosso quadro, na folha 16, nós temos aí como é que nós fizemos o cálculo da potência ativa de iluminação e as tomadas de uso geral. Calculamos a potência ativa total e definimos se a linha é monofásica, ela é bifásica ou ela é trifásica. Evidentemente que isso vai demandar de acordo com a Amazonas Energia. Nós citamos como exemplo, né? Nós temos, no exemplo, na potência ativas totais que nós calculamos, se for até 18.700, a linha tem que ser bifásica, porque entre 12.000 e 25.000 watts, nós temos que utilizar um sistema bifásico. Então, o que acontece? No sistema de bifásico, nós temos 127 e 220 volts. Evidentemente que a Amazonas de Energia, ela determina os padrões. Então, nós estamos utilizando os exemplos para que nós possamos, porque essas tensões sofrem pequenas variações em função dos espaços e dos locais onde são colocados quando há uma necessidade muito grande de puxada de dados, tá? Então, nós temos aí, determinamos o tipo de fornecimento e obrigatoriamente também vamos verificar os padrões de entrada. Então, o que acontece? Nós temos que verificar e definir dentro do quadro de distribuição quais os disjuntores que nós vamos utilizar e vamos definir os circuitos, né? Por exemplo, circuito 1 pode ser de iluminação social, o circuito 2 de iluminação de serviço, o circuito 3 tomadas de uso geral, o circuito 4 tomadas de uso geral dentro dos ambientes específicos, né? Como quarto 1, quarto 2. Temos as tomadas de uso específico dentro do chuveiro, dentro da área de serviço, dentro da cozinha. O circuito 6 temos especificamente, podemos definir o chuveiro elétrico e os ar-condicionados do ambiente. Nesse caso, nós demonstramos através de um quadro de distribuição bifásico como seria essa divisão dos barramentos e obrigatoriamente você tem as definições de cada carga elétrica dentro dos padrões que nós utilizamos nas instalações elétricas residenciais. Dentro desse procedimento que nós definimos, nós temos o circuito elétrico, né, que é o conjunto de equipamentos e fios ligados ao mesmo dispositivo de proteção. Temos na instalação elétrica residencial 2 tipos de circuitos, né, o de distribuição e os circuitos terminais. O distribuição, nós temos a rede básica, temos o ramal de entrada, o circuito de distribuição e podemos fazer a parte do aterramento principal. Dentro desse fenômeno que nós definimos, temos circuitos terminais. Aí nós podemos ligar chuveiros elétricos, podemos ligar ar-condicionado, podemos ligar torneiras elétricas, podemos ligar máquinas de lavar, para que você possa puxar diretamente do quadro de distribuição e levar até o ponto. O que vai determinar isso aí? Nós já definimos alguns parâmetros básicos da NBR 5410 e o que nós vamos definir então? Aqui nós terminamos a primeira parte da nossa aula, que é referente ao sistema dos cálculos, que nós tivemos de iluminação, os cálculos de tomada de uso específico, temos os cálculos de tomadas de uso geral, temos aí o levantamento de cargas dos vários ambientes que nós temos na área residencial, na área comercial, na área industrial, e dentro desses parâmetros nós definimos os valores. Evidentemente que usamos as regras básicas definidas pela lei de Ohm, pela norma de instalações elétricas, pelos cossenos, em função dos fatores de potência dos equipamentos elétricos, e dessa forma nós concluímos a nossa primeira parte. Tenham todos uma boa leitura e façam um bom exercício ao longo do nosso processo.